Olá pessoal do 7º ano, sejam bem-vindos ao canal do Prof. Lucas Pereira. Já se inscreva no canal, deixa o seu like para mim e bons estudos aí, né? Ao longo desse segundo bimestre, o PET foi dividido em 6 semanas e teremos aqui no canal vídeos explicativos de cada uma dessas semanas. Então, vamos lá para o vídeo? O tema dessa primeira semana, então, são os números inteiros, características e propriedades. Nessa semana, nós vamos começar a estudar números inteiros, observando suas características e propriedades importantes, bem como suas localizações sobre a reta numérica. Introdução. Nos anos anteriores, você aprendeu que, a partir do momento em que o ser humano teve a necessidade de contar e registrar as quantidades das coisas ao seu redor, ele começou a criar símbolos para representar essas quantidades, o que levou ao surgimento dos números naturais. Mas os números naturais não são suficientes para representar algumas situações, por exemplo, temperaturas, altitudes e saldos bancários. Muitas vezes, precisamos utilizar números menores que zero, chamados de números negativos. E foi mediante a necessidade de criar os números negativos que surgiu, então, os números inteiros, né? Ou seja, então aqui, ó, os números inteiros negativos reunidos com os números naturais, que são os números positivos, formam o conjunto Z dos números inteiros, né? Então, a representação dos números inteiros é Z. Você deve lembrar que os números naturais é representado pela letra N e agora os números inteiros representados pela letra Z, que é o conjunto dos números inteiros, tanto os negativos quanto positivos. A representação dos números na reta numérica. Observe a representação dos números inteiros na reta numérica. Primeiro, desenhamos uma reta R e escolhemos um ponto zero qualquer da reta, a qual associamos o número zero, denominado origem, né? Então, o ponto zero é a nossa origem da reta. Segundo, escolher um outro ponto da reta à direita do ponto zero e a esse ponto associar o número 1, determinando uma unidade de comprimento, né? Ou seja, porque a unidade de comprimento tem que ser a mesma no intervalo dos números, né? Então, a mesma distância de 0 até 1 tem que ser aplicada lá do 10 até o 11, do menos 5 até o menos 4. A unidade de comprimento tem que ser a mesma. E o sentido positivo da reta, que também vai ser sempre à direita. Então, o sentido positivo da reta vai ser sempre à direita do ponto zero. No terceiro item, diz o seguinte: partindo do zero, colocamos essa unidade de comprimento repetidas vezes, da esquerda para a direita, ao longo da reta, determinando assim a localização dos pontos associados aos números positivos, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, à direita do ponto zero, nós temos os números positivos. Usando a mesma unidade de comprimento, medimos a distância à esquerda do zero e localizamos os números menos 1, menos 2 e assim por diante. Ou seja, o sentido negativo da reta vai ser à esquerda do zero. Só para evidenciar, então, da esquerda para a direita aqui fala, né? Então tá correto sim, do zero e aí partindo para a direita. Na representação, na reta numérica, os números estão em ordem crescente. Aumentam da esquerda para a direita de 1 em 1. Entretanto, se observarmos da direita para a esquerda, esses números diminuem de 1 em 1 e estão em ordem decrescente. Para comparar dois números inteiros quaisquer, basta posicioná-los na reta numérica. O menor deles é o que está à esquerda do outro. Observe a reta numérica a seguir. Então, olha só, 2 é menor do que 5. Por quê? Porque o 2 está à esquerda do 5, né? O menos 3 também é menor do que o menos 2. Porque, olha só, o menos 3 também está à esquerda do menos 2. Já o menos 4 é menor do que o 9, porque o menos 4 está aqui, à esquerda do zero, o 9 está lá na frente, então, por isso o 9 é maior e o 4 é menor. Agora, observe o módulo de um número inteiro. A distância de um ponto na reta numérica até a origem zero é chamada de módulo, ou valor absoluto do número associado a esse ponto. Representamos o módulo de um número colocando-o entre duas barras verticais, né? Então, olha só como é que a gente escreve o número entre essas duas barras verticais. Observe os seguintes pontos, A, B e C. A distância do ponto A à origem é 3 unidades, porque, olha, 1 unidade, 2, 3. Então, 3 unidades depois aí a gente chegou no zero. Portanto, o módulo de menos 3 é igual a 3, né? Observe aí como é que escreveu o módulo de 3 como ele é representado. A distância de B até a origem é 9 unidades, né? Então, do 0 até o 9, lá não está o B, foram 9 unidades, por isso o módulo de 9 é igual a 9. A distância do ponto C
A origem é de 3 unidades, portanto, o módulo de 3 é 3 unidades e indicamos assim. Observações: o módulo de 0 é 0. Assim, né, 0 dentro do módulo, né, das barrinhas lá, é igual a 0. Note que o módulo de menos 3 é igual ao módulo de 3, a partir do desenho anterior. Por isso dizemos que menos 3 e mais 3 são números opostos ou simétricos. Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo explicativo da primeira semana, como eu disse lá no início. Se você gostou, chegou agora por aqui no meu canal, se inscreva, já fica aí atento nos vídeos das próximas semanas. Deixe o seu like também para mim saber que você gostou desse vídeo e para que o vídeo chegue a mais pessoas aí da rede estadual que também estão estudando agora dessa forma. Então, meu muito obrigado a você que ficou até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.